Você já percebeu que, na faculdade, sempre existe aquele momento em que parece que tudo se acumula ao mesmo tempo? Uma avalanche de slides, textos gigantes, professores exigindo trabalhos simultâneos, prazos que se atropelam e uma sensação de que, se você parar por um segundo, tudo desmorona. A maior parte dos alunos tenta sobreviver a isso com força bruta: café, noites mal dormidas, horas seguidas na biblioteca. Mas existe um grupo pequeno de estudantes que não passa por esse caos. Eles não entram em pânico quando a semana de provas chega, não precisam virar madrugada para entregar seminário, não acumulam matéria e, mais curioso ainda, parecem sempre calmos, focados e com o semestre sob controle. Eles não são mais inteligentes. Eles não têm menos obrigações. O que eles têm é um sistema, e é exatamente sobre isso que você vai descobrir agora. Um sistema simples, científico e extremamente eficiente para transformar qualquer semestre, inclusive o mais difícil, em algo que você domina antes que ele domine você. E eu sei que, se você está assistindo a isso, provavelmente já tentou de tudo: planner, cronograma colorido, promessa de esse semestre vai e até aquelas horas de estudo que você só risca para se sentir produtivo, mesmo que não tenha realmente aprendido nada. A verdade é que nada disso funciona porque o problema não está em estudar pouco ou muito. O problema está no modo como você organiza, armazena, revisa e se conecta com o conteúdo. O acúmulo não acontece porque você é desorganizado. Ele acontece porque o seu cérebro trabalha de um jeito que você nunca aprendeu a respeitar. E quando você força sua mente a funcionar contra o próprio design biológico, o caos vira inevitável. Então, antes de explicar o sistema, pense comigo: por que a faculdade parece tão pesada? Porque, ao contrário da escola, onde os conteúdos vinham em pequenas doses, a faculdade despeja blocos enormes de informação, muitas vezes mal explicadas, acompanhadas de leituras obrigatórias que ninguém te ensinou a destrinchar. Este é o primeiro grande erro da maioria. Eles leem tudo como se fosse igual, estudam tudo como se fosse urgente e revisam tudo tarde demais. Este é o tripé do acúmulo. Se você quebra só um desses pontos, já melhora. Mas quando quebra os três, você passa para um estado raro. O semestre começa a ficar leve. O sistema que eu quero te mostrar é baseado na lógica do processamento cognitivo. Seu cérebro não aprende porque você está estudando. Ele aprende porque você está revisitando, reorganizando e transformando o conteúdo em estruturas que ele reconhece. Mas quase ninguém faz isso. A maioria só consome informação. E consumo não gera aprendizado, gera ilusão de aprendizado. O sistema funciona justamente porque cria um ciclo eficiente, automático e crescente entre entrada de conteúdo, síntese inteligente e revisão espaçada. E o interessante é que quando você aplica isso, o acúmulo simplesmente deixa de acontecer porque a matéria flui pelo seu cérebro no ritmo ideal. A primeira parte do sistema é uma coisa que quase nenhum universitário faz: discriminação cognitiva. Isso significa separar o conteúdo pelo peso real que ele tem no seu semestre. Tem matéria que exige absorção teórica profunda, tem matéria que é técnica, tem matéria que é puramente prática, e tem matéria que pede apenas familiaridade. Mas quase todos estudam tudo do mesmo jeito. Quando você trata a leitura de um artigo científico como se fosse igual a uma apresentação de slides, seu cérebro entra em sobrecarga. E sobrecarga gera procrastinação. E procrastinação gera acúmulo. Percebe como é inevitável? O segredo dos alunos que dominam o semestre é que eles não estudam tudo igual. Eles estudam cada coisa do jeito que seu cérebro mais gosta. Por exemplo, conteúdos densos precisam de pré-leitura leve. Conteúdos técnicos precisam de prática imediata. Conteúdos teóricos precisam de síntese de conexão. Conteúdos de memorização precisam de repetição ativa. Se você inverte isso, trava. Mas quando faz corretamente, cada estudo rende mais e acumula menos. É como se o conteúdo se encaixasse naturalmente. A segunda parte do sistema é síntese inteligente. E aqui está um dos maiores erros dos estudantes: eles fazem resumo demais. Resumo não é síntese. Resumo é transcrição.
Síntese é a organização. E quando você organiza, seu cérebro entende. Sabe por quê? Porque seu cérebro não lembra de frases, ele lembra de padrões. Seu conteúdo só deixa de virar uma pilha de PDFs acumulados quando se transforma em padrões visuais, conceituais e lógicos. É por isso que alunos que criam mapas mentais depois de entender e não antes, sempre parecem saber tudo. Eles não sabem tudo, eles só sabem onde tudo está dentro da própria cabeça. A terceira parte do sistema é revisão estratégica. E talvez você já tenha ouvido falar em revisão espaçada. Mas a verdade é que quase ninguém faz isso direito. As pessoas acham que revisar é leitura. Não é. Revisar é testar. É desafiar a sua mente a lembrar antes que ela esqueça. Só que o timing dessa revisão é o que cria o efeito mágico de nunca mais acumular matéria. Quando você revisa no momento certo, nem cedo demais, nem tarde demais, o conteúdo se fixa e tudo passa a ocupar menos espaço mental. Isso significa que estudar o novo não empurra o velho para fora. Tudo se sustenta ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que, quando chega a semana de provas, esses alunos não se desesperam. Eles só refinam o que já dominam. Mas agora vem a parte mais importante. Como juntar tudo isso em um fluxo diário que funcione sem esforço? É aqui que o sistema se transforma em algo prático. O maior erro do universitário é tentar controlar o semestre inteiro na cabeça. O segundo maior erro é tentar controlar no papel sem atualizar. E, terceiro, talvez o mais comum, é achar que produtividade é estudar muito. Não é. Produtividade real é saber exatamente o que estudar, quando estudar e por que estudar. Quando você organiza o semestre dessa forma, o acúmulo deixa de acontecer porque não tem onde acontecer. Você se torna mais rápido para iniciar, mais eficiente ao executar e mais leve ao revisar. Imagine um semestre organizado por ciclos, não por horários. Ciclos que começam pequenos, crescem na intensidade certa e seguem o ritmo natural do seu cérebro. Um ciclo de entrada para captar conteúdo novo, um ciclo de síntese para transformar caos em compreensão e um ciclo de revisão que impede o esquecimento. Quando você faz isso todos os dias, por 20 ou 40 minutos, o impacto é gigantesco. Não porque é muito tempo, mas porque o efeito acumulado do entendimento é gigantesco. Em pouco tempo, você começa a perceber que nada mais te trava, nada mais te confunde e nada mais exige esforço demais. Você entra no estado de consistência cognitiva, que é quando o conteúdo deixa de ser uma montanha e vira uma escada. Cada degrau te leva ao próximo sem sofrimento. E talvez você esteja pensando, mas eu nunca consegui manter rotina nenhuma. E é aqui que vem o ponto mais libertador de todos. O sistema não exige força de vontade, ele exige clareza. Quando você sabe exatamente o que estudar naquele dia, sem dúvidas, sem listas gigantes, sem peso mental, o próprio ato de começar fica leve. E quando começar fica leve, continuar é automático. Seu cérebro odeia começar coisas pesadas, mas adora resolver coisas simples. O sistema transforma seu semestre em pequenas tarefas simples encadeadas umas às outras. É por isso que funciona. Agora a parte que talvez mais te surpreenda. Os alunos que usam esse sistema não estudam mais que os outros, eles estudam menos. Porque quando você entende, tudo fixa mais rápido. Quando revisa, você não perde conteúdo. Quando sintetiza, seu cérebro tem um mapa claro. E quando seu cérebro tem um mapa claro, você anda com confiança, velocidade e tranquilidade. É por isso que eles não parecem cansados, porque estudar para eles não é um peso, é uma sequência lógica de passos pequenos. E para você perceber o quanto isso transforma a sua vida acadêmica, pense na sua semana de provas. Pense no que ela significa hoje: ansiedade, acúmulo, desespero, bloqueios, sentimentos de incapacidade. Agora, imagine essa mesma semana, mas dessa vez você já sabe tudo. Não porque você decorou, mas porque consolidou aos poucos. Não porque você se matou de estudar, mas porque foi construindo uma base sólida todo dia. Essa sensação existe. Ela é real. E ela é acessível. Você só precisa mudar o sistema.
Agora, antes de terminar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria que eu disponibilizasse uma versão prática desse sistema, pronta para aplicar, com ciclos diários, modelos de síntese, gatilhos de revisão e métodos de triagem de matérias? Se sim, comenta aqui embaixo, quero o sistema. Se você quiser mais conteúdos como esse, aproveita e se inscreve no canal, porque eu vou continuar trazendo estratégias reais, científicas e aplicáveis para transformar a sua vida acadêmica. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe um like. Isso mostra que você quer que eu continue aprofundando esse tipo de conteúdo e ajuda o vídeo a chegar a mais estudantes que também estão atolados no semestre. Agora, se você chegou até aqui, obrigado por dedicar esse tempo a si mesmo. Agora é a sua vez de assumir controle do semestre. Você não precisa mais sofrer com acúmulo. Você não